Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao encontro virtual da Sociedade Espírita Kardecista do Irmão Luís de Charqueadas. Queridos irmãos de jornada, neste momento é muito importante que todos se conectem com seu anjo de guarda e com a espiritualidade maior. Ao nos conectarmos com desejos de paz, de amor e de prosperidade para a nossa região e para o Brasil, nós emanamos bons fluidos e emitimos uma onda de boas energias. Imaginem vocês, se todas as pessoas que estão assistindo o nosso encontro virtual neste momento emanarem bons fluidos de onde estiver. Potencializaremos a nossa força e alcançaremos um número maior de pessoas. E é por isso que é tão importante que ocorra essa união de bons pensamentos. Uma forma de alcançarmos essa união de bons pensamentos é chamando os nossos amigos e familiares para assistirem o nosso encontro virtual. Compartilhem os nossos vídeos, curtam o canal da Casa do Irmão Luís. O canal se chama Por que Somos Espíritas? Comentem, divulguem em suas redes sociais. Isso possibilitará que a nossa mensagem circule em um grupo maior de pessoas. Sabemos que é um trabalho de formiguinha e inicialmente parece insignificante, mas para Jesus e para a espiritualidade maior, qualquer esforço que fazemos para a nossa melhoria e para a melhoria do próximo tem muito valor. Com o pensamento ligado à nossa casa espírita, aos espíritos protetores que lá trabalham, aos nossos anjos de guarda e ao nosso grande Mestre Jesus, abrimos o nosso encontro com muita gratidão. Obrigado, Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer, nos acalmar e nos orientar em nossos caminhos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que com a ajuda recebida poderemos alcançar a paz de Jesus, que é o único caminho para a felicidade. Aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todo o bem que nos fazem diariamente e que o Senhor Jesus os ilumine cada vez mais. Que juntos possamos alcançar a nossa tão almejada evolução espiritual através da nossa melhoria íntima. Lembramos também que este amparo e proteção não cessam ao final deste encontro. Permaneceremos em tratamento enquanto estivermos buscando melhoria íntima, ou seja, enquanto tivermos a vontade de sermos pessoas melhores. Os amigos de luz permanecerão nos auxiliando, nos intuindo, nos amparando para alcançarmos a paz de Jesus e a nossa reforma íntima. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade e que assim seja. Fiquem agora com a bela palestra preparada com muito carinho, com muito amor, muita dedicação pela nossa irmã Verônica. Após a palestra, teremos preces aos lares, às pessoas enfermas, aos desencarnados, ao Brasil e o nosso passe virtual. Aproveitem cada minuto das palavras que serão proferidas pela nossa irmã Verônica. Sintam-se todos abraçados por mim e por todos os trabalhadores incansáveis da Casa Espírita do Irmão Luís. Muito obrigado e passo a palavra para a nossa querida irmã Verônica. É contigo, irmã. Obrigado. Obrigado, Luciano, e a todos os nossos amigos que trabalham comigo lá na Casa Espírita do Irmão Luís e que tornam possível que esses encontros virtuais aconteçam. Que Jesus e a sua paz e o seu amor alcance a todos e a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco nessa egrégora de luz e de amor. Então eu peço a autorização do Irmão Luís para realizarmos o nosso encontro de hoje e fazermos as reflexões
que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita traz para nos oferecer amparo e conforto. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre os tratamentos que são oferecidos numa casa espírita. Nós não temos ideia, nós não fazemos ideia, na verdade, do quanto nós somos auxiliados e como esses tratamentos podem evitar problemas imensos na nossa vida. Então, para ilustrar como isso ocorre, eu vou buscar as informações, né, nesse livro que eu acho maravilhoso, Missionários da Luz, onde eu recorro a ele muitas vezes, em muitas ocasiões, para os meus estudos. Nessa oportunidade, eu estou me referindo mais precisamente ao capítulo 19, quando o espírito de André Luiz, ele faz um relato minucioso dos tratamentos num simples passe de salão, num centro espírita, que ele estava fazendo uma visita para estudos, né? Então ele traz alguns casos que eu acho muito interessante nós fazermos uma reflexão assim, apesar de ser breve, ela pode ser bastante oportuna para todos nós. Então o primeiro caso é de uma senhora que ela estava com problemas na região do coração. E o mentor orientou o André que olhasse mais atentamente para essa senhora. E ele observou, como ele era médico, ele notou assim que o coração físico dessa senhora, ele estava bem, ele não tinha problema. Disse, não, eu não estou conseguindo enxergar nenhum problema. Aí disse, não, olhe mais atentamente. Como ele estava com a sua visão ampliada, né, tinha sido realizado um tratamento nele para que isso fosse possível, ele se concentrando, conseguiu enxergar uma névoa no que envolvia o coração daquela senhora. E ele assim, que estranho, eu não conheço nenhuma doença no corpo físico que provoque isso. E aí o mentor disse que essa senhora, ela tinha tido uma discussão muito forte com seu marido naquele dia. E que ela vinha de um casamento de prova, um casamento complicado. O marido era uma pessoa bastante difícil. Então, aquela tristeza, aquela angústia que ela estava vivenciando é que provocou essa névoa no seu coração. E se ela não tivesse sendo tratada, aquilo iria se manifestar num problema cardíaco bem grave, bem sério. Mas, como ela tinha merecimento e ela foi ali buscar o auxílio na casa espírita, imbuída numa fé genuína, sabe? Pedindo com todas as forças e numa postura, né, de busca verdadeira. Ela não estava com rancor nem com raiva do marido, ela queria se libertar daquelas energias pesadas que ela estava alimentando, né? Que ela não gostava de sentir aquilo. Então, o André faz alguns questionamentos. Aí ele observa que um médium encarnado, tá, vai ali e faz o passe, né? E ao realizar aquele passe, as energias enegrecidas que envolviam o coração se dissipam. E esse trabalho estava sob a orientação de um espírito, né, que estava direcionando aquela operação ali. Aí o André faz uns questionamentos bem interessantes. Ele pergunta se os trabalhadores ali, os médiums, né, encarnados, precisavam ter uma condição especial para poder trabalhar, né, ser pessoas mais evoluídas, e se essa senhora teria encontrado um auxílio se não tivesse buscado a casa espírita. O que teria acontecido com ela? Então, sobre o primeiro questionamento, o mentor esclarece que os médiuns encarnados não são pessoas especiais para fazer aquele trabalho ali, né? Na verdade, nós não somos nada, né? Esse é um passe que nós damos no salão, e esse passe nós somos meramente instrumentos, nós não somos médiuns curadores. Tá? Aquela senhora foi curada de uma doença que ela nem sabia que tinha. E aquele médium que deu o passe nela não era o responsável por isso. Ele era uma pessoa abnegada, uma pessoa dedicada a fazer o bem. E é exatamente esse o requisito necessário, sabe? A boa vontade. E o mentor até disse assim, que se houvesse a necessidade, né, de pessoas encarnadas
que tivesse uma condição elevada, esse bem nunca poderia ser alcançado, né? Não poderiam realizar esses tratamentos aí, porque a maioria, né, das pessoas encarnadas não tem essa condição elevada. A outra questão era sobre se ela seria auxiliada se ela não fosse numa casa espírita. Eles disseram que sim, ela seria auxiliada, porque ela tinha merecimento. Então eles iam buscar algum meio para ajudá-la. A questão é que a casa espírita, por ser uma instituição séria, né, qualquer instituição séria fornece essas condições mais propícias para que o trabalho fosse realizado a contento e ela fosse sanada, aquela problemática, mais rapidamente. Então, eles já passam para um outro caso, de um senhor. Esse senhor também é bem interessante essa reflexão. Ele estava com problema no fígado, já atingindo outros órgãos, assim. Mas ele era uma pessoa muito boa. Então o mentor diz assim, que aquele senhor, ele já vinha numa caminhada, numa busca de superação das suas deficiências, né? E que ele estava buscando ser uma pessoa melhor. Mas, no entanto, ele alimentava uma culpa muito grande, muito forte. Ele não sabia nem bem da onde essa culpa. Nós sabemos que essa culpa que ele alimenta não é nem dessa encarnação, não é dessa existência atual. É uma culpa que ficou incutida no seu corpo mental. Então, o cérebro físico não sabe por que da tristeza, o cérebro físico não sabe. Muitos casos de depressão, muitos casos de doenças autoimunes que atingem as pessoas, né, que é muito comum, né, não tem uma razão nessa vida, mas são alimentos de culpas que nós carregamos de vidas passadas, que são incutidas no nosso cérebro do corpo mental. E aí ele precisava daquele auxílio. Sem aquele auxílio ele não ia conseguir se libertar daquelas energias. E aí ele foi auxiliado e saiu dali curado. Se ele não tivesse sido auxiliado, seria muito provável que ia desenvolver uma doença bem grave ali naquela região do aparelho gástrico dele. Já um outro caso, o terceiro caso que ele aponta, não foi tão bem sucedido assim. Era um senhor também, um senhor de mais idade, e esse senhor apresentava problemas nos rins. Só que a postura desse senhor era diferente. O mentor, inclusive, chamou ele de o 10º caso e lastimou muito a condição daquele senhor, porque ele já vinha buscando o auxílio da casa espírita pela 10ª vez em 3 meses. No entanto, ele não buscava uma melhoria íntima, uma mudança de postura. E essa lição é a mais pertinente para todos nós. Porque o que a gente busca numa casa espírita? A gente busca o alívio, a gente quer tomar um passo, se sentir aliviado, e isso realmente acontece. Só que se nós sairmos da casa e voltarmos às atitudes que nos desequilibraram e nos fizeram nós nos sentirmos mal e buscar o auxílio, esse desequilíbrio vai gerar novamente aquela angústia, aquela tristeza, aquela dor, aquele sofrimento. Então, esse senhor, ele era brigão, ele gostava de discutir, de ter razão em tudo. Então, ele era uma pessoa, assim, grosseira, rude com os outros. E ele atraía energias negativas, ele tinha inimigos que lançavam dardos muito pesados, dardos mentais negativos para ele absorvia. E potencializava as próprias emissões negativas que ele emanava pela sua mente, né, arrogante, prepotente, de orgulho. Então, ele seria deixado à própria sorte. Não é por maldade. Olha, eles tentaram por 10 vezes, mas ele foi auxiliado, mas ele não se ajudou. Então, o que ia acontecer? Eles não iam mais dissipar aquelas energias negativas, iam permitir que a doença se instalasse nos rins. E depois que a doença se instalasse, que ele fosse tomar consciência, quem sabe, aí ele ia buscar auxílio novamente e seria auxiliado. Então, é uma lição bem importante para todos nós. Não basta que a gente deixe por conta da espiritualidade, nós temos que fazer a nossa parte. Vejo muitas pessoas que mandam roupas para fazer tratamento.
Quando eu não posso ir verdadeiramente, eu estou impossibilitada de verdade de ir, tudo bem. A roupa, o tratamento vai acontecer porque os espíritos vão me localizar e vão me ajudar onde eu estiver. Agora, se insistentemente eu só mandar a roupa porque eu não estou afim de ir, eu não estou afim de buscar esse auxílio, infelizmente vai chegar um ponto em que nós não seremos mais auxiliados. Nós temos que nos ajudar bastante. Por isso, quando as pessoas vão a um centro espírita, estou me referindo porque mas pode ser qualquer instituição, pode ser um centro budista, um templo budista, uma casa evangélica, católica, não importa. O que importa é que nós tenhamos a verdadeira intenção de mudar, de nos tornarmos pessoas melhores e de buscarmos Jesus com o nosso coração. Aí nós seremos auxiliados. E mudar aquela postura de vitimismo, de coitadinho, porque muitas pessoas gostam, se sentem bem sendo coitadinhas, porque elas vão ter atenção, elas vão receber um carinho mais especial dos seus familiares, dos seus amigos. Mas esse coitadismo, com o tempo, só vai te prejudicando cada vez mais, porque nós não somos coitados. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não somos vítimas. Se nessa encarnação estou passando por problemas, tenha certeza de que fui eu a responsável por atrair esses problemas para mim mesma. Mesmo que pareça ser uma enorme injustiça que eu estou passando. Não é. E quando eu me conscientizar disso e buscar essa consciência numa atitude de mudança, de fortalecer o meu espírito para que eu possa enfrentar as dificuldades, aí sim é que o milagre vai acontecer. Nós queremos uma casa, faça o milagre por nós. No entanto, não existe nenhuma casa que faça milagres. Somos nós mesmos os responsáveis pelos nossos milagres. Não existe médium que é mais fraco, médium mais forte. Claro que tem aqueles médiums que são mais dedicados, que se cuidam mais. Mas se a pessoa tem merecimento, ela vai ser auxiliada, independente do médium que vai dar o passe, independente da casa que vai trabalhar, claro, desde que não seja uma casa mal intencionada, que vai manipular e explorar as pessoas com ganância, com dinheiro. E mesmo assim, mesmo nessas casas ainda muitas pessoas são auxiliadas, porque dependendo do merecimento delas, né? Então vejam, meus irmãos, quantas maravilhas acontecem conosco, quantos problemas são evitados quando nós buscamos de verdade esse auxílio e estamos dispostos a recebê-los e a merecer receber esse auxílio. Então não estamos sozinhos, nunca estaremos. Mesmo aquele irmão que estava indo pela 10ª vez, ele vai continuar sendo amparado, mas agora a distância um pouquinho, porque pelo livre-arbítrio dele, de não querer mudar, ele vai ter que passar agora pelo sofrimento, porque eles tentaram pelo professor amor, né? E ele não aprendeu. Então agora vai entrar uma outra professora na vida dele, que é a professora dor. E quem sabe ele vai conseguir aprender, né, mais rapidamente. Mas vai continuar sendo auxiliado, sim. Porque nós todos somos auxiliados. É incrível os recursos que os amigos espirituais utilizam. Até tem um caso muito peculiar, não é nesse livro, é um livro de casos do Chico, né? Porque o Chico é maravilhoso, tem sempre casos incríveis para nos contar. Que ilustra bem como o mundo espiritual, os nossos amigos espirituais, eles dão voltas e utilizam recursos para nos auxiliar. Tinha um cachorrinho que não perdia uma sessão, né, no centro espírita que o Chico Xavier trabalhava. E era um vira-lata, assim, todo início de trabalho ele estava ali, pontualmente. E terminava, né, quando terminavam as orações, ele saía, né. E um dia, os trabalhadores da casa achavam que ele estava acompanhando alguém. Um dia alguém percebeu que ele não estava acompanhando ninguém, né? Que era só um vira-lata que estava ali, e tentou tirar o cachorrinho de dentro da casa. Aí o Chico disse: não, por favor, meu irmão, não faça isso, porque esse cachorrinho tem uma missão muito importante. Ele é de uma casa onde as pessoas não oram, não buscam o auxílio de Jesus, e elas estão sempre brigando. É um lar muito conturbado. Então, os mentores espirituais, os amigos espirituais daquelas pessoas
recorreram a esse cachorrinho da casa, né? Então fazem ele vir aqui, ele fica a noite inteira, ele é fluidificado e quando ele volta para casa, ele sente uma coceira incrível e aí quando ele se coça, ele vai liberando aqueles fluidos benéficos no ambiente para tentar dissolver, para tentar dissipar os miasmas pesados que envolvem aquele lar. Então vejam como eles são criativos e eles estão tentando nos ajudar de todas as formas possíveis. Então façamos o que Jesus nos ensinou, né? Ajudemos a nós mesmos também para que possamos ser auxiliados. E tenham fé. Todo o auxílio que nós podemos receber, nós iremos receber. Tenham fé, meus irmãos. Que a paz de Jesus alcance a todos e que possamos todos estar sempre conectados aos nossos amigos espirituais que tanto querem nos auxiliar, tanto querem nos ajudar. Não estamos sozinhos, nunca, né? Tenham fé, meus irmãos. E agora eu vou deixar vocês com a nossa irmã Elisângela, que vai realizar a prece para os lares. Que assim seja. Olá, gostaria de agradecer a irmã Verônica pela palestra. Seguimos agora, então, com a oração aos nossos lares. Vamos elevar nosso pensamento bem alto a Deus e Jesus. Vamos nos conectar, pedindo assim, que a equipe da Bandeira Branca se dirija aos nossos lares, entrando pela porta da frente, percorrendo peça por peça, cantinho por cantinho de nossos lares, tirando toda e qualquer energia negativa que existe em nossos lares. Se porventura, em nossos lares, houver algum irmãozinho necessitado que esteja em nossos lares, sofredor, pedimos que se dirija à casa espírita para entrar em profundo tratamento, profunda calmaria. Lá em nossos lares estamos de mão vazia, não temos nada para oferecer. Pedimos a misericórdia de Deus. Pedimos então que Jesus seja o nosso hóspede mais querido, orando assim: Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrena, dá-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos tudo o que é bom e reprime a nossa inclinação para o mal, que a vossa doce influência penetre nossas almas, fazei com que sintamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo o nosso sofrimento, partilhando as nossas alegrias. Não nos abandone, Senhor, temos necessidade de toda a vossa proteção para suportarmos com fé e amor as provas que aprouver ao Deus enviar. Que Jesus seja o nosso hóspede mais querido, fique em nosso lar, nos protegendo, nos guiando, nos guardando, que assim seja. Passamos agora a palavra ao irmão Paulo. Olá, irmãos. Obrigado à irmã Elisângela pela prece pelos nossos lares. Vamos agora em nosso encontro da Sociedade Espírita Kardecista Irmão Luiz, a prece pelos doentes. É importante que nos conectemos com as pessoas neste momento que estão passando pela provação da doença e peçamos que as equipes de luz nos auxiliem, trazendo paz, conforto, resignação, esperança e certeza de cura e de que isso é só uma passagem para nos purgarmos de nossas dívidas e dificuldades. Então vamos orar. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de ti pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos: estende tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cubra suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal. Porque este é o caminho que nos leva a ti. Que a tua paz esteja com todos nós e que assim seja. Bem, irmãos, agora vamos passar para a irmã Aline, que nos fará a prece pelos desencarnados. Obrigada, irmão Paulo, pela bela prece.
Olá, queridos irmãos e irmãos. Vamos agora orar pelos desencarnados. Peço que todos fechem os olhos. Vamos mentalizar todos os nossos entes queridos, amigos e familiares que partiram antes de nós. Que essa prece possa chegar a cada um deles com todo o nosso amor e saudade. Oremos também pelos nossos obsessores, que eles possam nos perdoar pelos erros do passado e encontrar a paz e a misericórdia de Deus. Que nossa prece chegue também a todas as vítimas dessa pandemia, levando conforto aos corações e paz para a nova jornada que se inicia no plano espiritual. Deus nosso Pai, eterna fonte de poder e bondade, olhai por nós, os teus filhos, guiai as nossas vidas, iluminai os nossos caminhos, afastai de nós todo o mal, põe a tua luz na nossa estrada. Abençoai, Pai, a cada irmão que sofre. Dai-nos fé e coragem ante os nossos problemas, amor e perdão para com os erros alheios. Pai, que a tua luz eterna acenda o desejo do bem em nossos corações, que façamos do hoje um dia de amor e paz, e que o amanhã se transforme em luz. Pai, iluminai com as tuas bênçãos todos os nossos entes queridos que se foram antes de nós, assim como todos os irmãos desencarnados que agora se encontram no plano espiritual. Que assim seja. Eu passo a palavra agora para a nossa querida irmã Vilma, que vai fazer a prece pelo Brasil. Agradecemos a Aline pela linda prece que ela acabou de realizar. Agora vamos fazer uma prece pelo nosso grande e querido Brasil, pedindo ao grande Ismael, com suas legiões de espírito de luz, que abençoe o nosso país, abençoe a nossa pátria, abençoe nós brasileiros, para que juntos, todos de mão dada, possamos fazer desse país um grande país. Mestre de amor e luz, abre teus braços poderosos, estenda em direção ao nosso país, protegendo de todo mal, de todo perigo, das mãos dos inimigos materiais e espirituais. Nosso Pai, suprema inteligência, infinito amor, Criador dos céus e dos mares, eterno governador da terra e dos espaços infinitos, dai-nos a paz, o trabalho e o progresso. Abençoa esse nosso imenso e querido Brasil. Dai a todos os seus filhos e hóspedes o sentimento de honra e a virtude da gratidão. Aumentai o nosso zelo pelo crescente agradecimento desta grande pátria, cumprindo com os nossos deveres e defendendo com ardor e glória os seus sagrados direitos de liberdade. Permiti-nos, Pai bondosíssimo, fartas colheitas, abundante produção, a fim de que esta pátria generosa continue na sua obra de solidariedade humana, levando alimento a todos os lares, consolo a todos os órfãos e inválidos, sendo cada brasileiro um apóstolo da bondade, erguendo almas e unindo corações na marcha progressiva e ascendente da evolução espiritual, realizando assim os sinceros e ardentes desejos de confraternização universal. Que assim seja. Agora que acabei a prece, quero pedir à nossa querida irmã Adriana que faça a prece de encerramento para depois pedirmos o passe. Que a luz de Jesus nos ilumine, para que possamos juntos, de mãos dadas, realizar um bom trabalho, que esse trabalho chegue a todos os lares